Sua vida está bagunçada. A sua situação financeira está um caos. Seus relacionamentos estão em alto e baixo. Muitas vezes você encontra até uma pessoa legal, mas você não consegue continuar essa relação. O seu trabalho anda de mal a pior, mas você não sabe por que isso acontece. E muitas vezes você tem vontade até de voltar para o seu ex, dizendo: aquele traste não valia nada, mas a minha vida era muito melhor que eu estava com ele. Então, se você tem esse tipo de pensamento, se você está aí passando por tudo isso, não deixe de acompanhar esse vídeo, porque eu vou te explicar de uma vez por toda o porquê que isso acontece. Por que você está aí nesse emaranhado? Por que a vida está bagunçada? E principalmente, como que você vai sair dessa? Eu sou Josiana Gomes, eu sou psicanalista espiritualista e especializado em relacionamento de casal e principalmente na parte da sexologia. Então, fique aqui para mais um vídeo do nosso canal Reprograme-se. Então já aproveita, curte, deixe seu joinha, se inscreva no canal, acompanhe a gente nas redes sociais que lá tem muito mais coisas que vai ajudar você a construir o relacionamento que realmente vale a pena. Talvez a sua vida está assim porque você nunca ouviu falar sobre divórcio energético. Mas afinal de contas, o que é isso, divórcio energético? Porque todo mundo sabe do divórcio, da separação, aquele que você vai lá pro cartório, você vai lá pro tribunal e tem aquelas confusões todas. Mas hoje eu vou te falar sobre o divórcio energético, o que é e o porquê que ele precisa acontecer de verdade na sua vida, porque senão você vai continuar aí nesse emaranhado. Certa vez eu atendi no meu consultório uma moça, vamos colocar o nome de Joana. É um nome fictício, claro. A Joana, ela olhava para a vida dela e ela só sabia repetir, em prantos: minha vida está estagnada, minha vida não anda, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. E ela chorava compulsivamente. A primeira sessão, que seria 1 hora, 50 minutos, ela passou chorando de tanto que ela falava. E aí ela simplesmente dizia o tempo todo: mas olha como ele está, a vida dele andou, ele é feliz, ele tem uma família, ele tem filhos, ele vive feliz e a minha vida continua aqui estagnada. E aí eu perguntei: mas quem é ele? E aí ela conseguiu me responder: ele é o meu ex-noivo, a gente ia casar, só que ele era muito ruim pra mim. E aí eu decidi terminar com ele. Quando eu terminei com ele, eu não sabia o quanto eu gostava e queria ele de volta. E aí eu sabiamente, claro, né, perguntei: como que você gosta? Quanto que você gosta? E aí ela respondeu: ué, se eu tivesse com ele, eu já tinha minha casa, eu tinha minha vida, eu tinha meu filho, e aí a minha vida estaria diferente do que está agora. Eu falei: e como está a sua vida? A minha vida está estagnada, a minha vida está com problema. E ela continuava naquele ritmo de repetição, ou seja, quando ela está ali, a gente chama até mesmo de criatura, as alminhas que a gente cria. Ela está ali alucinada, ela só repetia a mesma coisa. A minha vida está estagnada, a minha vida está estagnada, a minha vida está estagnada. Ao repetir isso, ela não tem a mensidão de olhar para fora, ela não consegue olhar, ela não consegue ver o que ela tem de bom na vida. Ela só consegue repetir: a minha vida está estagnada, a minha vida está estagnada, a minha vida está estagnada. E mesmo assim ela continuou repetindo. Quando eu consegui trazer ela à consciência: a sua vida está estagnada como? Ah, eu não tenho marido, eu não tenho casamento e eu não tenho filho. Mas por que isso é importante para você? Ela: porque todo mundo tem. Ah, então isso é uma crença limitante. Então, se suas amigas têm um casamento, automaticamente você se vê obrigado a ter um casamento também. E por conta disso, você acha que está estagnada apenas por não ter um casamento. E aí, é claro, ela parou para realmente pensar
no que estava acontecendo. E aí eu falei assim, do tempo que você terminou com ele, porque na verdade foi ela que terminou com ele, do tempo que você terminou com ele até o dia de hoje, o que você fez? Aí ela falou para mim, eu terminei a faculdade de jornalismo, eu fiz uma pós, eu fui morar e trabalhar para uma rede que era o sonho da vida dela. Eu viajei 2 vezes para o exterior, trabalhei com o que eu queria, fiz um monte de coisas. E aí eu disse para ela, quantas das suas amigas fez tudo isso? Aí ela, não, elas são só donas de casa. E aí eu perguntei para ela, você tá vendo como não há congruência com o que você fala, o que você pensa e o que você sente? A sua vida, a vida de uma pessoa que viaja, que se forma e que faz vários sonhos, né? Entre vários projetos que tinha, ela realiza vários sonhos, não está estagnada. Por que você acha que deveria ter um filho com esse rapaz? Por que você acha que deveria ter a vida com esse rapaz? Se você tivesse casado com esse rapaz naquela época, você conseguiria ter a vida que você tem hoje? E aí, claro, ela secou as lágrimas, ela falou assim, não, se eu tivesse casado com ele, eu estava morando na mesma rua, na casa que era da minha tia, e teria uma filha e não tinha terminado nem meus estudos. E aí eu perguntei, isso é lógico para você? Ela falou, não era o que eu queria. E aí ela começou a pensar assim, né, e olhando para o lado. Ela falou assim, não, Jô, eu não queria ficar com ele. Eu falei, mas você o ama? Ela, não, fui eu que terminei com ele. Eu falei, por que você terminou com ele? E aí ela começou a falar o quanto ele era machista, o quanto ele é machista para ela, com ela, e as outras coisas que ele não aceitava. Ou seja, ele na verdade seria um empecilho para a construção da vida que ela queria ter. A partir do momento que ela teve esse insight, que ela conseguiu perceber, nós vamos fazer o divórcio energético. E aí eu comecei, né, na verdade, com a questão mental. O que é trazer a mental? É justamente fazer o que eu acabei de contar, trazer a claridez, tirar ela daquele sombrio de repetição, que a vida dela estava estagnada, e trazer ela para a luz, ou seja, dar lucidez ao que ela estava fazendo. Quando ela encontrou isso, ela falou assim, nossa, Jô, realmente, aquilo ela já parou de chorar, aquilo ela se recompôs todinha e já falou, eu posso vir amanhã para outra sessão? E é claro, né, é uma sessão por semana, então eu disse que não, primeiro ela teria que concluir a semana. Como concluir a semana? Eu pedi para que ela escrevesse um conto com começo, meio e fim e um final feliz. Na semana seguinte, quando ela retornou, que aí a gente ia fazer a parte energética, emocional e espiritual, ela falou bem assim, Jô, nossa, eu decidi, nunca que eu ia ficar com aquele moço. Ele não prestava pra mim, ele isso, ele aquilo, e eu assim, mentalmente, né, rindo, eu falei assim, o cara era um príncipe, já virou um sapo de uma semana pra outra. Ou seja, era somente aquele desejo que estava amarrando ela de ter uma família. Nesse dia, nós vamos trabalhar a parte emocional. Nessa parte emocional, nós vamos fazer a regressão. Na regressão, ela se lembrou de um dia a mãe dela pedindo para ela e os irmãos, que eram pequenos, irem buscar o pai, porque tiveram uma discussão muito ruim, e aí o pai falou que ia embora. E aí eles foram atrás. Ou seja, ela gravou aquilo na mente dela. Como é que eu vou conseguir manter um casamento se eu não tenho filhos? Então, se eu não tenho filhos, automaticamente eu não consigo ter marido. E ela falou, nossa, faz muito sentido. E quando a gente fez isso, ela já começou o processo de cartazes, já entendendo tudo. Então, foi super bacana. Na semana seguinte, quando ela retornou, nós fomos fazer a questão espiritual e energética. Por quê? Porque ela precisava se livrar
daqueles laços que ainda prendia, aqueles laços físicos, aqueles laços energéticos de ficar pensando na pessoa, às vezes sonhando, às vezes querendo ir lá fuçar a vida da pessoa na rede social. E assim fizemos. Automaticamente, quando terminou essas 3 semanas, essas 4 semanas, ela tomou a decisão de voltar para o Brasil, porque ela recebeu uma proposta maravilhosa. E aí, ela simplesmente aceitou. Porém, ela estava com muito medo, porque ela aceitou a proposta e na próxima semana teria um evento da família e ele estaria lá junto com a esposa e com uma filha. E ela foi, tomou a decisão de aceitar aquele emprego que era muito bom para ela, e ela ia receber muito bem, ia trabalhar na profissão dela, que era repórter. Ela voltou para o Brasil e foi no evento da família. Na segunda-feira não, foi no domingo. Ela já mandou a mensagem: Jô, foi muito bacana, eu fiquei com muito medo, mas quando eu cheguei, ele parecia um estranho e foi super tranquilo. Eu consegui até conversar com a esposa dele, eu consegui até interagir um pouco com a filhinha dele e deu tudo certo. Por quê? Porque ela não estava mais presa, ela não estava mais amarrada, e aí a vida dela fluiu. E aí ela começou a dizer pra mim: poxa, Jô, olha, depois que eu passei aí, a minha vida fluiu tanto, e eu consegui ver o tanto de coisa que eu fiz, e aí eu fui colocando dentro do currículo e estou buscando mais coisas, e isso tem crescido dentro da minha empresa. Em tão pouco tempo, só tem meses que eu retornei. E aí eu falei pra ela: é isso que acontece quando você se divorcia energeticamente. Você começa a ter claridez, você começa a ter lucidez na sua vida para você ir em busca dos seus projetos e parar de viver lá no passado. Então você começa a ver o seu presente com atenção ao futuro. Então é isso que eu proponho a você. Faça o divórcio energético. Faça o divórcio energético e coloque a sua vida para fluir em todos os níveis e em todos os sentidos. E agora, se você ficou bem curioso e você realmente está precisando disso, aqui embaixo vai ter um link que vai te levar direto para esse treinamento. Tem um treinamento lá na Hotmart, na minha plataforma favorita, onde eu ensino, onde eu consigo colocar para você todo esse passo a passo. Você vai entender a importância do ânimo e da ânima, que é esse lado feminino e masculino, colocar isso em equilíbrio. Você vai se lembrar das crenças ancestrais. Você vai fazer as pazes com seu pai, que é o primeiro homem da sua vida. Você vai fazer pazes com a sua mãe, que é a primeira mulher da tua vida. Você vai conhecer sobre os seus dons, sobre os seus instintos, que não é pecado. E com posse de tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai ficar livre para amar novamente, mas principalmente para amar a si próprio. Então não deixe de ir lá conferir, tá muito gostoso, tá muito bacana. Você vai ter autonomia para fazer a hora que você quiser, vai ter os áudios de reprogramação que são incríveis. Então esse divórcio energético é para que você realmente saia desse ponto de estagnação e vá para aquele ponto lá que você tanto quer, que é o seu objetivo, o seu desejo de alma, evoluir, ser você mesmo do jeitinho que você nasceu para ser. Então, corra lá e vamos lá conferir e ser livre para amar. E agora o vídeo chegando ao fim, gostaria de deixar o meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui no final. Curta, compartilha, comente, pergunte, é muito importante que você pergunte, mas não é importante para mim não, é importante para você, porque quando você pergunta, traz claridez para sua vida. Quando alguém consegue te responder, a claridez fica ainda maior. Então vai aí, comenta, compartilha, manda para suas amigas, para seus amigos, para seus inimigos, para todo mundo que você acha que vale a pena. E muito obrigado. Toda semana estamos aqui com um vídeo novo no canal Reprograme-se, para que você possa construir um relacionamento saudável que realmente vale a pena.